Bem, meus queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus possa nos envolver a todos. Vamos seguir hoje com nossos estudos acerca do Evangelho, sob a ótica da doutrina espírita. E hoje temos a presença da nossa irmã Érica Albuquerque, que é da casa, e que vai tratar do tema Família, Lavoura de Luz da Alma. Esse tema que ela vai tratar, ele está dentro de um contexto que a casa está começando a trabalhar de uma forma um pouquinho mais assim, sistematizada os temas relacionados à família. Porque a gente teve uma reunião com a Federação, o pessoal da Federação Espírita Pernambucana, e eles têm uma área específica que trata de família. E não é para ser um departamento do centro, de lugar nenhum, mas é para ser uma espécie de uma temática, né, que percorre todas as áreas da evangelização infantil, da divulgação doutrinária, dos trabalhos mediúnicos. Esse olhar para a família, porque a gente sabe que a família é base, né, para que a gente consiga melhorar a sociedade. Melhorando a família, melhora a sociedade, é um processo natural. Muito fácil de entender, muito difícil de implementar. Então é importante a gente ficar revisando esses temas, e nosso irmão vai trazer esse tema, que é a primeira mensagem de Emmanuel do livro Família. Se não me engano, é a primeira mensagem, certo? Então, um livro psicografado por Chico Xavier, pouco conhecido, mas que a gente vai tentar estudar ele, colocando sempre uma mensagem dele como sendo um tema que não aparece, pelo menos, se não mensalmente, mas bimensalmente, com certeza, certo? Pois bem, então, teremos no exórdio do nosso irmão José Souza, que vai fazer esse comentário inicial, essa reflexão inicial para a gente se preparar, e na sequência a gente faz a prece e a gente passa a palavra ao nosso irmão Érico. Então, a palavra ao nosso irmão José Souza. Depois disso. Todos, que a paz seja Jesus na confiança. Estão me ouvindo, então? Estão me ouvindo? Graças a Deus. Eu vim trazer uma das reflexões de Emmanuel sobre a vida. Está em Reformador, novembro de 1961. Ele diz assim: Existem todas as criaturas saídas do hálito do Criador. A pedra existe, a planta existe, o animal existe. Existem almas nos passos diversos da evolução. Em sentido espiritual, porém, no entanto, viver é algo diferente de existir. A vida é a experiência digna da imortalidade. Disse Jesus: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Há muita gente que se esfalfa e se cansa, perdendo saúde e possibilidades em movimento vazio, quando não se mergulha nas tramas do mal, entretecendo em reencarnações dolorosas. Em outras palavras, nadando contra a corrente. Há muita gente que destrói o próprio cérebro, escrevendo sem proveito, quando não expressa o pensamento para inspirar negação e crueldade, entrando em sofrimentos reparadores. Em outras palavras, aprendendo com a vida. Há muita gente que destrói. Há muita gente que aniquila as horas, perde horas, falando a esmo, quando não se utiliza do verbo para ferir e enlouquecer os semelhantes, adquirindo assim débitos escabrosos, em outras palavras, se animalizando. Há muita gente que pede essa ou aquela concessão para frustrá-la, perdê-la em atividades sem sentido, quando não a maneja em prejuízo dos outros, criando assim lágrimas que empregará longo tempo para enxugar. Todos esses agentes da iniquidade e da delinquência existem como todos nós existimos. Observa assim o que fazes.
O berço confere a existência, mas a vida é obra nossa. Bem simples, mas bem direto. Não nos visitou o Cristo como doador de benefícios vulgares. Veio ligar-nos a lâmpada do coração na usina do amor de Deus, convertendo-nos em luzes inextinguíveis, que é o chamado de vida imortal. Caminho, verdade e vida, de Emmanuel, essa parte. Então, a vida corporal é genética e epigenética, corporal. A vida espiritual é uma conquista diária que edificamos comunhando, caminhando com Jesus no nosso dia a dia. É essa mensagem que eu trago. Importante para a gente saber que a gente existe, a gente tem que viver com a progressão da nossa vivência, edificando a nossa vida espiritual. Que a luz de Jesus nos acompanhe sempre. Muito bem, então após esse comentário nosso Luz Sobre, o pessoal já está entrando aqui nas redes sociais, sejam bem-vindos, tá certo? Então, vamos fazer nossa prece inicial. Nossa irmã Stephanie faria a prece? Pode ser? Obrigada a todos. Vamos fechar nossos olhos e nos conectarmos, nos harmonizarmos com a espiritualidade superior, que a espiritualidade bendita da casa possa guiar a nossa irmã Érica, trazendo mais os ensinamentos para essa semana que se inicia, um assunto tão importante, que é a nossa base de estudo e evolução, a nossa família. Então, pedimos permissão ao nosso Mestre Jesus para iniciarmos a palestra do dia. Muito bem. Então, com a palavra, nossa irmã Érica. Muito boa tarde a todos, os encarnados e desencarnados, né, como costumamos dizer, e os virtuais, né? Agora a gente tem esse acrescento. Que mensagem maravilhosa que nossa irmã Zé Souza nos trouxe. Vou começar com o ganchinho dela, né? Tanta coisa existe, mas a vida é obra nossa. E eu penso que é muito oportuna essa reflexão para a gente iniciar com essa base, né? Esse tema que a gente traz da família, que tem mexido tanto conosco enquanto sociedade. A gente sabe o quanto viver em família é de fato um grande desafio, e veio num momento muito bem encaixada essa proposta da federação, e eu vi a empolgação, o entusiasmo profundo, né? O ânimo de Alain e de Seródio compartilhando como foi a reunião, como foi bonito, como esse olhar e essa necessidade. Curiosamente, dias antes me havia vindo a intuição de começar a falar sobre família, né? Estava me vindo anteriormente falar sobre a prece, sobre a oração, a gente refletir melhor, de fazer esse ato de maneira mais profunda, e havia vindo sobre a família. E aí teve esse momento aqui em Caruaru. E essa base mesmo da sociedade, como a Alain falou, a gente trabalha a família e a sociedade ela vai refletir, né? Vai ser esse espelho, esse eco daquilo que a gente conseguir trabalhar no profundo. A família é uma instituição divina, cujo planejamento começa na esfera espiritual. E enquanto espíritas, precisamos muito ter essa consciência da seriedade, que é a nossa exercermos da melhor maneira, da forma mais cristã possível, como homens e mulheres de bem, como pessoas de bem, a função que nos é dada em cada espaço do nosso núcleo familiar, né? Nascemos filhos, mas ao caminho a gente vai desempenhando tantas outras funções na família da qual viemos, até que teremos uma família que vem da gente. E até lá, muitos percalços em muitos lugares a gente vai passando, de filhos, de irmãos,
de tios, de primos, e tudo parece tão simples quando a gente é criança, mas é tudo tão importante. Quando nos tornamos adultos, que recordamos as memórias da visita à casa da nossa avó, das brincadeiras na casa das tias, o que fazíamos com os primos, brincadeiras de criança, parece tudo tão sem significado, e aquilo vai nos tecendo. Sejam memórias afetivas que nos tragam recordações e sensações boas, sejam aquelas que nos trazem frustrações, as quais também gostaríamos que tivessem sido diferentes. E aí que vem muitas vezes o grande nó, que em vez de laços de família, vivemos muitas vezes os nós na família. E os nós das questões nossas internas enquanto sujeitos, indivíduos, e a gente tendo essa convivência no coletivo, em que temos as nossas necessidades, o nosso eu, tão carente e tão necessitado, porque na parte de laços de família, no livro dos Espíritos, eles começam falando justamente daquela parte ali dos animais. E aí também a sua independência. Como nós somos tão dependentes e tão necessitados? Depois que a gente começa a desenvolver uma independência biológica, mas para a gente sair da dependência afetiva e emocional, é um processo muito prolongado e muito profundo. Como somos dependentes? E temos as nossas necessidades atendidas. E o tanto de desequilíbrio que isso gera nas relações familiares, porque muitas vezes esquecemos que também nós precisamos atender um pouco as necessidades daquele que partilha conosco da convivência, da existência. Então a vida é obra nossa, e para além dessa obra nossa enquanto indivíduo, temos a família, que é uma obra coletiva nossa. E a gente encontra tantos desafios, como diz na música também, laços de família, e a gente tem refletido um pouco sobre como principiar a família. A gente tem trazido muitas dores do conviver depois que a gente está lá. E aí me veio a reflexão do e como começar? De que maneira? E essa seleção? E o Espiritismo nos traz tantas reflexões para seguirmos mais as nossas intuições, percebermos a vibração do outro, e muitos questionando, mas Érica, eu não sou médium, então eu não tenho como fazer isso. Será? Será que só quem tem mediunidade é capaz de perceber se há ou não uma sintonia vibratória com o outro? Quantos de nós, médiuns, não médiuns, crentes e incrédulos, passamos um lugar, nossa, não me senti bem aqui. Porém, se a gente não mobilizar energias, pensamentos e uma condução diferente, a gente for ficando naquele lugar que não nos faz bem, a gente vai se acostumando. A gente vai baixando a nossa vibração, a gente vai ficando por ali. E a gente pode começar a naturalizar aquilo que não é saudável. E começar a reproduzir, praticar e banalizar determinadas práticas. Hoje, no mundo em que o feminismo e o machismo é tão mais amplamente discutido, a gente vem ainda de berços em que era naturalizado o homem trair a esposa, que isso não era nada demais. E aquele que não traísse era difamado entre os homens. Acho que não é homem, não. Porque o homem, para ser homem, é aquele que trai. E isso veio no nosso coletivo, no nosso consciente e inconsciente coletivo. Que a gente precisa buscar um despertar de consciência para entender o que de fato viemos fazer nessa família. Lavoura de luz, lavoura das almas. Entender e conversar mais sobre responsabilidades afetivas. O que é de fato o meu papel? Mas enquanto a gente fica nessa situação egocêntrica das minhas necessidades, porque eu preciso, porque você não faz para mim, porque você não pensou em mim, as nossas demandas no outro o tempo inteiro, ou na imensa maioria das vezes, levando o nosso desajuste enquanto sujeito, ampliando para um desajuste de família, trazendo esse desequilíbrio, em que é refletido muitas vezes nas crianças, cujos sintomas estão cada vez mais gritantes. Quase todo mundo tem TDAH, quase todo mundo tem autismo, quase todo mundo tem transtorno desafiador positivo.
É muita coisa, eu sou da turma que acredita em tudo. Quando eu digo acredita, é a parte do TDAH, que tem muitos médicos que não aceitam. Eu tenho transtorno déficit de atenção sem a hiperatividade, num nível mais administrável, mas eu zero ali aquele gabarito. Porém, o esquecimento em mim é tão predominante que eu esqueço que tem. Só que agora é tão falado que eu lembro mais. Muita gente questiona, mas Érica, tem certeza que zerei o gabarito? Inclusive, né, depois busquei uma psicopedagoga que esteve aqui, que era presidente da Federação Nacional de São Paulo e tudo mais, uma grande referência. Ela me filha realmente, né? Mas muitos médicos não queriam. O remédio, para mim, por exemplo, não funcionou. Teve zero efeito. Então, eu fui trabalhar minha mente para desenvolver, né? Uma vez eu fiz uma técnica em que Freud aparecia, não era espiritismo, era uma ferramenta da psicologia que você puxa no seu inconsciente alguém para lhe dar um conselho. Aí eu chamei Freud e eu disse, o que eu posso fazer? Isso foi em grupo, e o pessoal, por que você não deu a dica? Você chamou Freud, eu chamei isso aqui, isso aqui. Você não sabia que vocês queriam, eu também que não ia querer. E eu perguntei o que eu poderia fazer para melhorar aquela desorganização, daqueles sintomas, esse esquecimento. É isso que você já está fazendo. Vai fazendo terapia, porque você vai esvaziando a sua mente para poder encontrar o que você precisa, né? Excessos de preocupações. E continue trabalhando a sua espiritualidade e tudo mais. Mas continue na terapia, no botar para fora os excessos, aquilo que não importa, vão saindo e vai ficando aquilo que é mais importante, você vai conseguindo organizar. Igual um quarto bagunçado, né? Quando a gente quer encontrar alguma coisa ali, se a gente arrumar o quarto, fica melhor, né? Morar na nossa casa. E aí, nesse caso, a nossa casa mental. Mas por que eu evoquei o sintoma? Porque muitas vezes não é o transtorno de falta de déficit de atenção, mas é um excesso de ansiedade por problemas dos adultos, que são os pais, que não tem o cuidado e o filtro de cuidar disso para que a criança não chegue, não afete tanto a criança, porque afetar sempre vai, né? A gente tem umas anteninhas aí que a gente capta que o clima não está bom, até o cachorro sente se não estiver bem, né? Um gato vem, chega, fica ali, só que o seu animal ele vem para você, porque sente que você não está bem. Então, se até um animal percebe, os filhos também percebem. Então, isso vem do desajuste nosso enquanto indivíduo. A gente não dá conta, muitas vezes, de administrar as nossas questões. Que aí eu estou falando no presente, mas questões milenares. Eu, por exemplo, para conseguir fazer o caminho, constituir família, começar, eu tive acesso a 5 encarnações outras minhas, que os espíritos trouxeram. E aí, por que isso? Levo para terapia. É para lhe ajudar a conseguir querer casar. Porque o trauma é grande. E aí eu fazendo minhas autoanálises, sempre com a ajuda dos irmãos espirituais, na palavra casamento, o que é que vem? Eu identifiquei, depois de muitos anos, castigo. E aí me foi mostrado. Para as mulheres antigamente, casamento era ou não era um castigo? Não escolhia com quem casava. Você era jogada ali dentro. Então, muitas outras existências em que, para mim, eu havia sido castigada através do casamento. Porém, a doutrina espírita, a leitura do Evangelho, desde os 14 anos, me provocava uma inquietação, porque falava da importância de casar, como era bom para a nossa evolução, nos ajudava a ser menos egoístas. Eu ficava me debatendo, foi mais Kardec, eu procurava um vazamento naquele texto que dissesse caminho, que claro que existe, né, grandes grupos da humanidade que não casaram, mas casaram com suas obras, né, frutificaram de outra maneira. Eu não estava no porte deles, então vamos ver aí. E não, meu Deus, o casamento é tão necessário, é tão bom, é tão importante assim. Então, meditar muito nisso. E a federação trazer isso me emocionou muito, porque eu sei o tanto de espírito que aparecia para me ajudar a destralhar os nós. Porque no passado eu fiz laços de família conforme a recomendação do Evangelho. Foram feitos nós e muitos de nós passaram por isso. E aqueles que casaram nesta existência, muitos de nós carregamos esses nós que não desatamos. E muitas vezes partilhamos e cobramos o cônjuge atual, que foi de uma história do passado.
Porque muitos de nós nos sentimos castigados nessas relações, em que crianças não podiam ser crianças, eram tratadas como mini-adultos, em que o entendimento dessa lavoura de luz, do Evangelho, frutifica na nossa alma para semearmos a do outro e ajudar também a germinar, essa clareza não nos vinha tanto em coletivo, a gente começou a discutir agora. Porém, muitos de nós temos nos perdido querendo essa liberdade, entrando por um caminho da libertinagem, dizendo que é liberdade e empoderamento. Tudo isso é medo e é trauma também. Nos esclarece a doutrina espírita, a gente tem entendimento que isso é milenar. Muitos de nós não sabemos que na existência atual, quase tudo é referente à existência atual. A gente busca muita coisa no passado. Mas eu comecei a perceber que é tanto trauma, é tanta dor, que às vezes não é só dessa. Somos espíritos milenares e não podemos ignorar isso. Então a gente precisa se curar de nós mesmos, precisamos nos curar, a espiritualidade está aqui nos acolhendo, para podermos então constituirmos uma família bonita. E o que é uma família bonita? É uma família que não tem problemas, ou é uma família humana que tem problemas, mas entende que sem perdão não existe constituição de família, não existe convivência possível. E no exemplo de perdão, além de já termos o nosso maior mestre, que é Jesus, eu me recordo de uma mãe, porque quando a gente pensa em família, a gente pensa mais em mãe, não é? Na narrativa de Humberto de Campos, na obra Boa Nova, como aquela mãe vai acolher o traidor do seu filho. Quanto exemplo de perdão, quando Maria, com toda a humildade, no espírito nobre, vai resgatar aquele espírito atormentado que morre por suicídio e está no Setembro Amarelo, que é Judas, se martirizando, se culpando, se sentindo ali imerecedor de qualquer tipo de perdão, de amor e de acolhimento. Quando a própria mãe de Jesus lhe vai acolher e diz: não me reconheces, não sabes quem eu sou? Ele diz: você não sabe o que eu fiz? E ela: quem mais sabia? E mesmo assim, lhe vai acolher, para aliviar aquele fardo, uma mãe que acolhe. Mas muitas vezes, o nosso amor, ele está condicionado à troca. E como isso nos adoece na existência familiar. Ah, mas eu faço isso por você e você não faz. Sempre aquele amor que cobra, sempre aquele amor que exige, que espera do outro. Não o amor pelo simples prazer de amar, embora necessitemos trocar para melhor equilibrar. Porque nos dias de hoje a gente tem que ter cuidado. Sempre gosto de trazer esse parâmetro. A gente entende o que é o ideal, que a doutrina nos esclarece, nos ilumina a consciência, mas para chegar no ideal, precisamos viver algumas etapas do real possível, vislumbrando o caminho da luz, que o Mestre nos abriu esse caminho. Então a gente tem que ter cuidado das relações abusivas, né? Tão tóxicas que muitas vezes nos adoecem. Por quê? Ainda não evoluímos no tanto de só conseguirmos ofertar, sem nos ressentirmos, se não recebemos um pouco que seja em troca. Mas a gente precisa ir trabalhando a nossa mentalidade para não ficar dependente do receber. E aprendermos a nos contentar com o receber o próprio amor que estamos ofertando. O quanto isso nos cura e nos liberta dos adoecimentos, das relações de dependência emocional. O outro ainda pode não estar maduro o suficiente como eu desejo para me amar, mas eu já estou compreendendo um pouco mais. Então eu sigo amando. E Emmanuel, nessa mensagem, ele fala do silêncio oportuno. Que forma de amar é o silêncio oportuno? E eu achei muito perfeito ele colocar o silêncio oportuno. Porque tem muita gente que se torna omisso, tem medo de se posicionar.
Não, porque o outro pode se magoar, eu nunca posso falar. E eu sigo me magoando. Não é essa a proposta do mestre. É a proposta de aprendermos a amar, a servir, a perdoar e também a nos posicionarmos naquilo que são os nossos limites. Mas a gente aprendeu que colocar limites quer dizer que eu não amo você. E aí vem um outro adoecimento, outra chaga da humanidade, que é a educação permissiva. Porque eu amo meu filho, não posso dizer não. A gente começa a achar que tudo tem que conversar muito, tudo tem que ser muito no tempo da criança. E todos nós precisamos de limites, especialmente as crianças. Elas carecem. Tanto que elas esticam a corda mesmo para testar os nossos limites, porque elas necessitam que a gente coloque um tipo de freio para que elas consigam se regular. Aqui eu não posso passar, não me permite. Meu pai e minha mãe disseram que não pode, então eu me sinto seguro, porque meu pai e minha mãe me norteou. O mesmo podemos fazer nas nossas relações de casal, por exemplo. A gente tem muito medo de falar, porque se falar, se eu disser, isso aqui para mim não está legal, é como se eu não amo você, como se eu não te aceito. E eu posso muito bem, com a comunicação não violenta, colocar para você que aquilo dali não está bom para mim. De que maneira, por exemplo? Quando eu falo de como eu me sinto, e não quando eu acuso do que você me faz sentir, porque o que eu sinto é responsabilidade minha. O que você faz é responsabilidade sua. Como eu me sinto é responsabilidade minha. Então, quando eu digo, você me deixou sozinha, eu estou agredindo o outro. Mas quando eu digo, eu me sinto sozinha, quando você trabalha muito, eu me sinto. Eu sinto sua falta. Olha o carinho. Olha a diferença do resultado que eu consigo ter quando eu falo assim. Mas muitas vezes, quando estamos super carentes desse abraço, dessa acolhida, a gente chega para o outro e diz, você me deixa sozinho, não se preocupa comigo, não se importa com os meus sentimentos. E ao final das contas eu estou certa, ali, porque eu fiquei só, né? Só que relacionamento não está certo. Se a gente ainda tem a mentalidade que o que é o certo, mas o que é o certo que eu quero fazer o certo, se eu não entender que o que é o melhor para esta situação, o que é o melhor para mim nesse momento, eu quero um abraço do meu marido. Eu vou brigar e pagar de arrogante ou eu vou admitir que eu estou com saudade. Eu sinto sua falta. Eu entendo que você precisa trabalhar muito, mas eu tenho me sentido sozinho. E aí eu trago a questão para que duas pessoas possam juntas resolver sem acusar ninguém. Porque ao final das contas, toda uma briga, toda uma agressão só quer dizer, estou sentindo a sua falta. Então por que é que a gente não trabalhar a humildade e dizer, estou sentindo a sua falta? E explodo com uma raiva enorme. No que eu explodo com uma raiva enorme, o outro é reativo a mim. E em vez de um abraço, é cada um chateado pro outro lado. E aí, às vezes, a gente desiste de se comunicar. Porque, eu falo, ninguém me entende. Se eu falo, ninguém me entende, há algo em mim que eu preciso trabalhar e burilar na minha comunicação. Então, se eu digo, nossa, você me deixou muito magoada, é a conjugação de um verbo. Estou dizendo que você fez uma ação e você me magoou. Eu estou te responsabilizando totalmente pelos sentimentos que são meus. Olha, eu sinto uma mágoa. Eu não fico bem quando tal coisa acontece. Quero conversar com você para ver outra forma que a gente poderia fazer. Se o outro tem um mínimo de sentimento bom com isso, mas você ficou assim, se aproxima, uma comunicação que conecta. E a gente desistiu muitas vezes de conversar, porque a gente determinou que a gente não sabe conversar porque o outro simplesmente não me entende. É preciso a gente trazer um questionamento. Eu me faço entender? Porque, na verdade, se o que eu queria dizer era que eu estava com saudade, o que foi que, de fato, eu disse? Então, o outro nunca me entende, ou eu nunca digo de maneira clara o que eu preciso. Porque dizer eu preciso também não ofende o outro. Eu preciso de mais cumplicidade no nosso relacionamento. Eu vejo que você já faz tal coisa, mas eu sinto a necessidade de mais. É uma necessidade que eu sinto, não é uma coisa só. E aí o outro conversa. Mas olha, é porque eu já estava fazendo tal coisa, mas essa é outra coisa.
eu pensei que era suficiente. O que é que pode fazer? E aí, às vezes, só nessa conversa, a gente lembra, nossa, é mesmo, você também faz tal coisa que eu não percebia. Pronto, às vezes não precisa nem mudar nada. Só mostrou aquilo, mas numa conversa. Numa conversa. E a gente desaprendeu muito a conversar. Ou a gente nunca nem aprendeu. Porque a gente usa muito mais a linguagem do nos agredirmos. E a gente vai acumulando mágoas. Às vezes a gente não fala nada para não magoar o outro. Pensando que estamos sendo os melhores cristãos possíveis. Porém, se eu não estou falando nada para não te magoar, e em vez de te magoar, eu estou me magoando por você, não está produtivo. Porque aí chega uma hora que eu não dou conta de carregar tanta emoção dentro de mim e eu explodo. E aqui eu evoco o roteiro que o Espiritismo nos traz e que nos ajuda muito a apaziguar, mas requer de nós muita persistência. E não há uma família bonita sem persistência, que é o culto do Evangelho no lar, para apaziguar, para dissipar. Né? Os nossos irmãos de doutrinas outras, eles têm uma expressão para falar assim, né? O inimigo vem. E vem. Né? Eles se referem como se fosse uma única entidade, mas a gente sabe que temos irmãos obsessores de existências outras. E por que nós o atraímos? Né? Por que será? O que eu fiz para estar nesta mesma sintonia que esses irmãos? Então, muitas vezes, o nosso relacionamento ele é até bom, mas vem umas vozezinhas colocando na nossa cabeça que não é bom. Colocando outras influências, isso vai nos colocando num estado de perturbação muito alterado. E o que é que a gente começa a permitir que semeie em nós na escuridão? Como que a gente vai semear? Como que vai se tornar uma lavoura de luz se a gente se permite entrar nesta vibração? E se não fizermos, mas meu marido não me acompanha, minha esposa não vai, eu sou sozinho. Pois faça. Pois faça. A gente fica muito na dependência de esperar que o outro melhore, de que o outro mude. Precisamos nós fazer. Porém, teve uma mensagem que eu li aqui da última vez, eu acho que foi aqui, o excesso e você. A gente precisa ter o cuidado de não fazer em excesso. Porque às vezes a gente quer ser bom excessivamente. E aí o bom excessivamente acaba estragando o outro, limitando a participação do outro na nossa relação família. Eu tenho uma relação próxima com uma pessoa que está dizendo, meu Deus, tem tanto carinho comigo, mas eu ficava agoniada. Quando ele estava com a esposa, eu não ficava muito perto, eu ficava aflita. Por quê? Vai buscar água para mim. Olha, frito meu ovo. Não ficou com a gema do jeito que eu gosto. A escova de dente, a famosa Amélia, era com o creme dental em cima. Eu pequeno, meu Deus, eu não consigo. Olha, eu gosto muito dele, ele gosta de mim, mas eu não suporto ver a forma como ele trata a esposa e como ela se permite ser tratada. Porque ela não é a coitadinha. A gente precisa entender isso. Ele a tratava de uma maneira que eu pessoalmente não gostava. Mas entendamos que ela também se permitia ser tratada desta maneira. A gente precisa, em respeito ao outro, também dividir responsabilidades. Quando eu assumo toda a responsabilidade de um relacionamento, eu estou invalidando o outro. Eu estou tirando o outro da existência. Tudo sou eu. Eu sou o centro desse relacionamento. Se é um relacionamento adulto, a gente precisa dividir os pesos. Ainda que um 60 ou com 40, mas o outro tem participação aqui. E aí ela se permitia. Um belo dia, essa mulher santa, abençoada, maravilhosa, uma mãe incrível, dos filhos deles e de outros filhos que ele teve depois, e trazia tudo, e era uma coisa, ela ali, maravilhosa. Mas depois que ela desencarnou, ele fala todo entusiasmado, não fazendo essa relação com ela, eu faço, do dono de casa que ele não sabia que era. Como ele adora varrer a própria casa, como ele adora preparar café da manhã para ele. O excesso do outro. Às vezes eu sou tão bom, excessivamente, que aí tudo que é excesso é desequilíbrio. Não estou bem. Às vezes é uma necessidade tão grande de ser amada, uma carência tão grande que a gente leva, que a gente quer muito ser incrível para o outro. E a gente não coloca os limites. Será que gostava de ser tratado daquela forma? Então a gente precisa entender que colocar limites é primeiro um auto-amor.
E está nos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós. Então, aquilo que me machuca, eu preciso colocar, para que eu aprenda também a evitar me machucar. Quando eu respeito os meus limites, eu aprendo a respeitar melhor os seus limites. Então, a gente entender que, por exemplo, no relacionamento familiar, quando a gente vai olhar para o casal, um triângulo, Deus em primeiro lugar, eu em segundo, o meu companheiro em terceiro. Percebe a riqueza quando a gente percebe dessa maneira? Quando Deus em primeiro lugar, eu em segundo, o outro depois de mim, na sequência. Mas muitas vezes o que acontece é que a gente coloca o outro em primeiro lugar, eu em segundo, Deus em algum lugar, às vezes sim, às vezes não. Ou simplesmente não oferece nada, só eu nem tem outro, nem tem Deus, nem tem ninguém. Então, colocar limites, seja em nós, seja no nosso companheiro, seja nos nossos filhos, a gente precisa entender que é um ato de amor. A doutrina espírita, nas suas múltiplas manifestações de psicografia, Emmanuel nos traz de diversas maneiras, ajuda sempre no limite das suas forças. Precisamos respeitar os nossos limites. Quando não o fazemos, adoecemos. Quando não respeitamos os limites do outro, ajudamos no adoecimento do outro. Então, para que haja, de fato, essa lavoura de luz, esse laboratório de amor, que é a família, a gente precisa entender que estamos todos em experimentos, estamos nos trabalhando, estamos todos nos aperfeiçoando, ninguém sabe. A gente fala muito, o tempo inteiro, ninguém é perfeito, mas muito, e o tempo inteiro exigimos perfeição do outro. A gente só fala da boca para fora que ninguém é perfeito. Mas na vivência a gente não aceita nada menos às vezes do que a perfeição. Mas ele tinha que ter pensado, mas ela tinha que saber. Foi falado? Sabe aquele ditado antigo? O óbvio só é óbvio quando é dito. Então, em vez de eu ficar na expectativa interna, esperando que o outro compreenda e venha me acolher, e se o que analiso não percebeu? Eu vou ficar com raiva ou eu vou dizer, uma impressão que você não notou, não foi? Que tal coisa assim, com leveza, por que não? Por que não com leveza? Porque tem que ser na exigência, no chicote, o outro tem que entender, o outro tem que estar maduro, estar perfeito. Eu tenho traumas, o outro também tem. Eu tive infância difícil, o outro também teve. Ah não, a minha infância, minha mãe devia trabalhar no meu pai, olha, eu era jogado para lá e para cá. Meu marido ou minha esposa teve tudo, olha, pai, mãe, avô, avó, mas sofreu por causa do excesso. Você pela falta e o outro pelo excesso. Só que excesso também é falta. A gente sabe que os pais que dão muito presente para o filho é a falta da presença deles, que é o que os filhos mais precisam, é que eles mais valorizam. Ah, vive no celular, mas se você der atenção, eles soltam o celular, eles esquecem. Eles pequenos, eles esquecem. Se não esquecem, então é um problema de vício muito grave. Muito grave. Então, nada é mais importante do que a nossa presença. Mas, Érica, eu preciso trabalhar muito. Respeite que esse está sendo o seu destino, o destino do seu filho, e faça o melhor que é possível. Muitas vezes o paciente chega para mim, Érica, olha, eu sei, todas as psicólogas dizem, eu sei que você vai dizer também, mas meu filho acordou no meio da noite eu estava exausto, meu marido exausto, tentei fazer dormir no berço, não dormiu, ele dormiu na cama com a gente, já estou esperando. Meu bem, o ideal é que a criança consiga dormir lá, mas existe o real possível. Existem 2 pais cansados e existe uma criança carente, Olha a rigidez, olha o pensamento, eu tenho que fazer o que é certo. O que é melhor agora? Estou muito cansado. São 3 horas da manhã, tenho que acordar cedo, fui dormir tarde. Meu filho está muito querendo um carinho dele. O que é melhor agora para fazer? Como mãe, você vai sentir. Como pai, você vai sentir. Questão do Livro dos Espíritos. Falando sobre a inteligência racional e a intuição. São 2 tipos de inteligência. E a intuição nunca se engana. Nunca
se engana. Que a gente deve ouvir. Haroldo, no aprofundamento, não sei se é essa mesma questão, mas uma reflexão que ele trouxe, uma certa vez ele disse, a intuição é Deus guiando as criaturas. Por exemplo, eu tinha um primo que não dormia. E houve uma fase que eu tinha tanta dó da mãe dele, eu fico com ele, eu tinha 11 anos, eu durmo. E teve um dia que eu quis me estressar, porque eu era muito paciente. Mas já fazia uns 2 meses que eu estava no plantão da noite. Eu sinto vontade de me estressar. E os espíritos apareceram e disseram, por favor, não vai melhorar nada. Benevolência. Só me desculpe por esse pensamento. Aí voltei com o bebê. Só quando ele tinha 3 anos descobriram que ele tinha um problema no ouvido e no nariz. E sempre que ele relaxava para dormir, ele sentia falta de ar, sufocava. Por isso acordava de madrugada chorando. Agora, numa angústia dessa, esse bebê precisa ou não de alguém perto dele que o ama? Tem que ficar lá chorando no berço? A intuição é Deus guiando as criaturas. E hoje, a gente vive num protocolo, num checklist de que o homem tem que ser assim, a mulher tem que ser assim, eu só quero se for desse jeito, se for daquela maneira. É bom a gente ter uma noção do que a gente gosta, do que a gente quer. Mas, às vezes, a nossa intuição vai dizer que não tem aquela parte do checklist, mas que essa pessoa vale muito a pena. Não por uma carência, mas porque Deus falou comigo. E eu ouvi. Então, eu vou seguir aquilo que eu acho que é certo, de maneira rígida, ou aquilo que é melhor dentro do que eu estou sentindo, dentro daquilo que faz sentido. E a gente precisa ter a clareza que a doutrina espírita também nos traz com muita força, de que nada do que a gente vive hoje é em vão, e que não somos vítimas de ninguém, senão de nós mesmos, das consequências dos nossos atos. Estamos aqui resgatando débitos para a nossa consciência. Uma forma de entender esse aspecto emocional, eu penso, é, por exemplo, o dinheiro. O camarada luta, batalha, nada que faz dar certo. E aí o outro só fez nascer, já herdou. Trabalhou na outra vida, quase sempre aquela herança foi um patrimônio que ele fez quando era o bisavô daquela família. Não daquela de outra. Ninguém ganha nada. O que herda, ele trabalhou por esse dinheiro. Aquele que trabalha e não consegue, deu muito golpe. Tirou de muita gente. Então eu vou olhar, a pessoa que trabalha, é esforçada, não quer dizer que não presta, já deu golpe. Minha gente, todos nós já fizemos coisas absurdas no passado. E quando a gente fala em outra vida, a gente tem uma tendência a achar que é na última, às vezes faz umas 5 já. Mas só agora tem condições de resgatar o débito, que despertou a consciência no plano espiritual, no seu projeto reencarnatório, e aceitou nascer naquela família, de quem tomou muitas vezes, para poder ajudar a trabalhar muito e ajudar a repor, porque a consciência já melhorou. Quando a gente chega aqui, a gente esquece, dá uma reclamadazinha, faz parte. Mas também é importante a gente despertar na nossa consciência para agradecer. Para agradecer e agradecer muito a abençoada oportunidade da pedagogia da reencarnação. A oportunidade de reencarnarmos naquela família tão desafiadora. Está na moda, né? Todo mundo agora, toda mãe é narcisista quase. A gente tem que ter cuidado com isso. Mas ainda que tenha sido fruto de uma mãe narcisista, também aprendermos a agradecer, respeitando as dores, as nossas dores, as dificuldades, com muita honra a nós mesmos, mas entendendo que houve ali uma função, que houve um resgate. Porém, também lembrarmos muito enfaticamente do perdão, porque às vezes a gente já resgatou aquele débito e a gente continua se punindo, achando que ainda deve, se cobrando demais. Nosso problema vai muito nos excessos, né? Cobrar é tirar, é arrancar. Ninguém gosta de ser cobrado. E muitas vezes nós nos cobramos a nós mesmos. Não estamos nesse momento seguindo com Jesus como nos faz parecer. Eu estou exigindo de mim o melhor aperfeiçoamento, eu quero ser um homem de bem, uma mulher de bem.
Jesus nos ensina benevolência, amor, perdão, não comodismo, trabalho, esforço, mas com mais leveza. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quando pesa é a gente desequilibrando a balança, a nossa e a do outro. Porque com Jesus o jugo é suave e o fardo é leve. A gente precisa trabalhar as nossas necessidades de melhoria. Porque quando eu mudo a minha vibração, preciso entender isso no meu posicionamento familiar, o outro também muda. Mas se eu chego em casa na energia de irritação, de agressividade, o outro também muda, porque somos muito frágeis. A gente vive muito sintonizado. Então, se eu chego em casa, quer ver? Quando chegar em casa, já sei. Não fez a comida, não fez não sei o quê, tudo sobra para mim e tal. E eu já chego naquela irritação. E às vezes, de fato, aconteceu o que eu previ de comportamento, mas eu não sei o porquê. Eu, na minha arrogância, deduzo que eu sei, que o outro é acomodado. E às vezes a pessoa pediu o iFood e você nem sabe. Porque chegou tarde, sabe que você está cansado, não conseguiu fazer também, deu um jeito. E aí a gente já julga. E se eu pegar toda a minha irritação, que tem sua razão de ser também, estou muito irritada, não vou conversar agora, deixa eu conversar comigo, deixa eu tomar um banho, o banho descarrega muita coisa, né? Tomar um banho, né? Tomar água, que Chico falava, né? Segura a água um pouquinho, quando achar que dá conta, engole, faz uma meditação. Não, ainda estou muito irritada, então não fala, já está sem comida mesmo, não fala. Irritar não vai trazer comida, então trabalha com você, sinta o desconforto, porque a gente tem medo de sentir aquelas emoções que são desconfortáveis, a gente quer anestesiar aquilo. Sente, deixa o corpo sentir para entender o que é. Enquanto esse meu mentor esteja aqui comigo nesse momento, para que isso passe da maneira melhor possível. E aí, respira. De repente, quando você se regula, chega lá a comida, o delivery chegou. Você, poxa, não fez a comida, mas pediu. Ou então chega, amor, sei que eu fiquei de fazer a comida, não deu tempo, não sei o que, olha, eu pensei em fazer tal coisa, e conversar, e ajustar. Ou então nada se resolveu como você queria, chore. Às vezes o outro, só pelo constrangimento de você não reclamar, no outro dia faz. Silêncio oportuno. Silêncio oportuno. Silêncio oportuno não é você ser passivo. Aquela pessoa que não faz, que não tem ação. Jesus era um grande líder. Então, o líder que é o governador espiritual desse orbe. Não era passivo, mas era pacífico, ele é. Ciência da paz. Para a gente abrandar as tempestades. E podermos vivermos melhor um com o outro. Lembrando, o laboratório das almas. Mas é uma instituição divina. Na questão 775 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona o que aconteceria, né, se não houvesse mais o casamento. E os Espíritos respondem, seria a recrudescência do egoísmo, ou seja, o egoísmo ia ficar no topo, muito mais intenso, porque a gente ia se perder da partilha, porque a gente ia se podar menos, conviver com o outro nos educa. A gente tem vontade de comer aquilo tudo só pra gente, às vezes, mas fulano vai chegar, vou deixar um pedacinho pra ele, comer menos colesterol, foi bom pra mim. Mas é o outro que me inspira. Ai, que vontade de pegar, de bater. Mas aí peraí. A gente acha que filho muitas vezes atrapalha. Aí chega um menino e fala, meu Deus, o menino está em casa, peraí, eu tenho que me organizar. E aí eu preciso me convidar a regular minhas emoções. E no momento em que eu não conseguir, respeitar também. O perdão é para mim também. Lembrando, um laboratório, não somos perfeitos. Mas exigimos muito, muitas vezes, a perfeição só do outro ou só de mim. Ou de mim e do outro, um eterno insatisfeito, nada nunca tá bom. Num português em popular, o chato, né? A chato. O eterno insatisfeito é cansativo, agora sofre. Eu olho assim, meu Deus, como deve ser sofrido ser essa pessoa?
Tem um livro que eu li certa vez, um romancezinho terapêutico, em que a personagem principal, ela dizia, ela chegava pro terapeuta ali de grupo, ele parece tão confortável na própria pele. Como ele parece tão confortável em ser ele. Quando a nossa roupa material muitas vezes não nos cabe, são tantas agitações internas que a gente parece que não cabe na gente, e tudo incomoda, tudo aperta, tudo dói, e a gente é muito insatisfeito. E aí a gente sente calor o tempo todo, uma agonia, uma inquietação, né? Tem que botar uma roupa que não deu, e a gente fica ali se remexendo no eterno desconforto. Sentir desconforto é muito natural, vamos passar por isso muitas vezes, mas o tempo todo, tendo um ou outro momento de conforto, de nos sentirmos bem, algo aí não está bom. Algo está em desalinho. E até isso, a gente precisa ter a humildade, às vezes, de conversar com o outro, dizer, hoje eu não estou bem, estou me sentindo um pouco irritadíssima, não tem nada a ver com você. Então, se eu me afastar um pouco, ou se eu falar de alguma coisa, eu queria lhe pedir que você ignore. Tem uma música do Caetano Veloso que ele diz isso. As garras da felina me marcaram o coração. Mas as besteiras de menina que ela disse, não temos nossas meninices, né? Ou extravasa a meninice muitas vezes do videogame, que mulher fica danada. É a criancinha dele que vem brincar. A gente extravasa fazendo unha, às vezes pintando, fazendo coisa de menina, que todos carregamos. O problema, o excesso. Porque aí não vem juntar com a família que está jogando videogame. Porque aí eu não posso contar com o meu esposo, com as atividades da casa, com a atenção comigo, com o filho, porque está jogando videogame, aí é um problema. Né? Mas, às vezes, um pouquinho, porque todo mundo carrega dentro de si uma criança que foi privada de tantas coisas e às vezes vem brincar, né? Às vezes vem fazer aquele passeio. E aí a oportunidade de ser pai, de ser mãe, ajuda nisso. Porque aí você leva sua criança para brincar com a responsabilidade de um adulto e o seu filho também. Então, o cinema, que às vezes quando era criança não podia assistir, você tem a desculpa boa agora que é o filho. Então, aquilo que muitas vezes a gente pensa que é o desconforto do nosso dia a dia, são meios, são recursos que a espiritualidade divina, né, nos dá para a gente ir se reajustando, se reequilibrando em todas aquelas faltas que tivemos, para a gente ir cicatrizando através do amor, ofertando ao outro aquilo que muitas vezes nos faltou. Então, se eu tinha um pai que bebia muitas vezes, ou que não bebia tanto, mas que era violento, eu posso ofertar a paz, a paciência, entendendo que em mim vai ter violência, porque eu vim do meu pai. Então, a gente é 50% pai, 50% mãe biologicamente, e isso importa. Somos espíritos individuais, a gente não reencarna de outros espíritos. Mas a influência nos chega. De que maneira? A gente tem uma tendência a reproduzir muito daquilo que dizíamos que não faríamos dos nossos pais. Por que a gente produz? Porque a gente não conseguiu perdoar o que os nossos pais faziam. Entre o perdão e o julgamento, ficamos com o julgamento. E tudo aquilo que a gente julga, a gente tem uma tendência muito grande a reproduzir. Se eu quero mudar em mim, eu preciso ter benevolência com aqueles onde eu vi acontecer. Mas por que a violência, por exemplo, do outro ressoa em mim, ou a característica da fofoca do outro ressoa em mim? Porque já havia em mim. Já havia em mim. Né? Por exemplo, um caso que me chegou que eu acho bem interessante esse exemplo. Muitas mulheres que não querem casar, a mãe diz, olha, casa com seu emprego, quando vai atrás é isso mesmo, não queira depender de homem, isso, aquilo, outro. Por isso que eu não casei. Só que essa mesma mãe dizia, vamos escolher seu vestido de casamento para quando você crescer, um vestido de princesa? Por que isso não ressoa em você? Só a parte que dizia, casa com seu emprego. Porque fazia sentido para aquela criança isso. Entende? Então não somos vítimas, muitos de nós temos essas influências do que as nossas mães, nossas avós, nossos pais nos disseram, é verdade, mas a gente só assimila, por menorzinho que sejamos, aquilo que faz sentido. Muitas vezes dois irmãos que compartilharam ali a infância numa época muito próximas vão ter memórias muito diferentes um do outro, porque muitas vezes aquilo que fez sentido ressoar para mim foi diferente do outro. Não lembro não, tem uma cara estressada, ele era. Porque às vezes eu estou numa paz interior tão grande que a irritação do outro nem é notada por mim, nem é sentida. Mas o outro que sentiu por quê? Porque tem ressonância.
E a gente tem a oportunidade de viver isso para podermos fazer diferente. A gente se cura na ação. A doutrina espírita nos convida ao trabalho, não por outro motivo, que é bom para a gente. É através do trabalho que a gente se renova, é através do trabalho que a gente melhora, é através do trabalho que a gente pode, de maneira muito saudável, não apenas, mas através do trabalho, a gente quitar os débitos com a nossa consciência, porque a nossa consciência, ela clama. Se eu cometi muitos abortos na outra vida, eu tenho necessidade de trabalhar com criança nessa. E aí o trabalho é uma bênção para a mente acalmar. Para aquela criança que no passado eu machuquei, nessa existência eu tenho a oportunidade de ajudar na edificação. A abençoada oportunidade do trabalho é uma misericórdia que Deus nos permite. E como a gente se sente bem, a gente pode não saber conscientemente muitas vezes, mas não sou uma sensação tão boa. Quando eu faço tal atividade, naquele dia é o dia que eu durmo melhor. É o dia que eu sonho melhor. Porque naquele dia o meu espírito está mais aberto a receber as boas influências. Então, no dia que eu briguei com meu marido, eu durmo de um jeito. No dia que eu exerci a paciência, naquele dia eu venci, eu fui mais forte sobre mim mesmo. Eu semeei a lavoura de luz, até aquela semente ali. Naquele dia eu fico mais em paz. Independente se eu achar que ele vai valorizar ou não, reconhecer ou não, trata-se de mim comigo mesmo, a minha relação comigo. Vou ler um trecho a mais aqui da mensagem, mas uma coisa também que eu gosto de trazer na parte de família, eu digo que a gente precisa evoluir para não brigar mais pelo lixo, né? As pessoas separam essa parte aí do lixo, porque quase todo casal briga pelo lixo. Não levou lixo, criatura leve, né? Se o outro não levou leve, super, vamos ser assim, né? Um pouquinho além do lixo, porque olha, a gente ainda sente o casal que briga por causa do bendito do lixo. Está descendo muita gente para aquela vibração. Então, é difícil porque muitas vezes determina que seja a função do homem, né? Ele não combina, já determina, porque a mulher muitas vezes fica com mais responsabilidade. É quem junta o lixo, juntar o lixo é pior do que jogar, né? Ir catando, botar um plástico, depois botar outro para não deixar vazar, aquela coisa para manter ali com dignidade. Mas tem certeza que você vai escolher brigar pelo lixo? O que é que vale a pena? Onde gasta mais energia? Descer com o lixo, botar no lixo? Ou brigar pelo lixo todo dia, entrando, saindo? Gosto de deixar a reflexão do lixo. Porque eu digo, meu Deus, a gente não pode brigar pelo lixo mais não. Olha, em família, Emmanuel nos traz. A família consanguínea é a lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfam somente aqueles que se revestem de paciência, renúncia e boa vontade. Espero que a gente tenha refletido um pouquinho sobre essas características hoje. De quando em quando, o amor nos congrega em pleno campo da vida, regenerando-nos a sementeira dos destinos. Geralmente, não se reúnem a nós os companheiros que já demandaram a esfera superior, não são esses que vêm para a nossa família. Né? Não são os aureolados, aqueles que venceram a si mesmos, mas são aqueles com os quais necessitamos de um resgate, né? Ele fala aqui de forma mais poética. A gente avançou um pouquinho o tempo. Muitas vezes, na condição de pais e filhos, cônjuges ou parentes, não pensamos nos deveres em resgate de antigos compromissos. Se és pai, não abandones teu filho aos processos da natureza animal, qual se for de menos digna atenção do que uma hortaliça da tua casa. A criança é um trato de terra espiritual que devolverá o que aprende invariavelmente de acordo com a sementeira recebida. E muitas vezes a gente comenta que o filho que mais parece com aquele pai, com aquela mãe, são os que mais se desentendem. Seu problema não é com o seu filho, seu problema é com você. Se ele parece com você e você não se relaciona bem com ele, o problema não é o seu filho. Ele te gera desconforto porque ele está mostrando a você aquilo que em você precisa melhorar, porque ele reflete. Então é uma oportunidade incrível de melhorarmos a nós mesmos, né? A criatura, no caso da existência, é o espelho do teu próprio futuro na Terra. Aprende a usar a bondade em doses intensivas, ajustando-a ao entendimento e à vigilância, para que a tua experiência em família não desapareça no tempo, sem proveito para o caminho a trilhar.
que a gente não desperdice essa oportunidade. Quem não auxilia a alguns, não se acha habilitado ao socorro de muitos. Então, muitos de nós, muitas vezes, fugimos para o trabalho, né? Que é para a gente não ter que encarar a nossa realidade de trabalho na seara da família. Cultiva o trabalho constante, o silêncio oportuno, a generosidade sadia e conquistarás o respeito dos outros, sem o qual ninguém consegue ausentar-se do mundo em paz consigo mesmo. Se não praticas no grupo familiar ou no esforço isolado a comunhão com Jesus, não te demores a buscar-lhe a vizinhança, a inspiração e a diretriz. Não percas o tesouro das horas em reclamações improfícuas ou destrutivas. Procura entender e auxiliar a todos em casa, para que todos em casa te entendam e auxiliem na luta cotidiana, tanto quanto lhe seja possível. O lar é o porto de onde a alma se retira para o mar alto do mundo, e quem não transporta no coração o lastro da experiência dificilmente escapará ao naufrágio parcial ou total. Procura a paz com os outros ou a sós. Recorda que todo dia é dia de começar. Eu desejo do fundo do meu coração que essa mensagem de Emmanuel maravilhosa nos renove as esperanças para lembrarmos essa última frase que eu penso que sintetiza bem todo o seu início ali. Todo dia é dia de começar. A gente precisa lembrar que essa oportunidade nos é concedida amorosamente, que nós não a desperdicemos, nem a gastemos com energias inúteis, como a da reclamação, e como nos diria o apóstolo Paulo, em tudo dai graças. Mesmo naquele momento difícil em que a gente tem dificuldade de compreender os nossos porquês, recorramos ao nosso para quê. Para que eu estou aqui? Para que eu escolho ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje? Muita paz a todos. Muito bem, meus irmãos. Então, tivemos aí uma ótima reflexão acerca da família, né, com a irmã Érica Pistoso. Muito obrigado. Né? Com certeza, um material bom aí para a gente refletir. Então, vamos dar aqui alguns avisos, tá certo? E nos preparando, na sequência, a gente faz a prece para encerrar essa primeira parte dos nossos trabalhos. Bom, nós vamos fazer no dia 19 de outubro o nosso bazar solidário. Dessa vez ele vai ocorrer na Associação dos Moradores do Boa Vista 1 e 2, que é na Avenida Caruaru, perto da feira. Né? Vai ser a partir das 10 horas da manhã. Então, está organizando. Na semana que vem, no domingo, após a reunião, após os passos, vai fazer uma reunião para organizar tudo, para a gente se preparar. Tem um tempinho, mas tem que deixar tudo organizadinho para funcionar bem lá no dia 19. Né? Ok? Inclusive, ele vai ter que fazer uma visita lá ao local para a gente ver lá a situação, como é que vai se organizar, porque não vamos ter as mesas de apoio que tem aqui. Tudo você vai ter que olhar direitinho e vai conversar semana que vem, certo? Quem quiser tomar o passe, é só aguardar sentadinho que a gente vai chamar, certo? Outra coisa são as vibrações. Quem quiser colocar o nome no livro de preces e vibrações, fica à vontade, está ali fora o nosso livro. Nosso irmão Tarcísio está viajando, está de férias, não está por aqui hoje, mas qualquer coisa a gente dá aí alguma dica. E por fim, sim, hoje nós temos um estudo. Estamos estudando o Evangelho de Marcos, na ótica de Emmanuel, e teremos o estudo após os fatos. Certo? Muito bem. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento e vamos pedir ao nosso irmão Plínio, por gentileza, fazer a prece final. Citarei Números, o livro de Números, capítulo 6, versículo 24 a 26. Estendido a todos nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante seu rosto e nos dê a paz. Que todos nós tenhamos uma semana que inicia-se hoje maravilhosa e que Deus sempre nos acompanhe. Assim seja.
Muito bem, então pedimos permissão a Jesus para dar para encerrar essa primeira parte dos nossos trabalhos. Deus abençoe. Encerrar aqui, nosso irmão Bruno pediu aqui para fazer uma prece, colocar o nome dele na prece, né? Vamos colocar. Bruno Rafael Gonçalves Souza. Tchau, João.